Olá, meu nome é Elton. Vou mostrar um pouquinho do sistema que eu desenvolvi, que é um sistema de escala de serviço. Eu servi durante o período como soldado no exército e vi uma necessidade muito grande nesse processo de escala de serviço, que sofri bastante com a questão de escalação de vida. Aí, depois que eu saí, resolvi fazer uma pesquisa sobre a existência de sistema nesse segmento. E foi então que eu vi que não tinha, era escasso, não tinha sistema para controle de escala de serviço. Todos os agentes antes fazem o controle através de arquivo Excel. Ele faz um controle manual. Então eu resolvi desenvolver um sistema que eu vou mostrar um pouquinho de como funciona. Né? Esse é o sistema que eu desenvolvi. Vou mostrar as telas de cadastro, como funciona, os procedimentos, e existe toda uma inteligência por baixo, né, que ele faz o cálculo, no qual determina quem é o mais folgado que vai entrar na escala. Então vou começar aqui pelo cadastro de pessoas. Eu cadastrei uma quantidade de pessoas aqui, onde eu determino a graduação de cada pessoa. Tá? Aqui inicialmente eu tenho, vou abrir uma pessoa qualquer aqui, eu dou dois cliques aqui, ele abre, ou eu mando alterar, ele abre também. Vamos lá. Aqui eu gero esse código 16, é gerado de forma automática. A matrícula aqui é o número do militar que a gente utiliza, né? A gente chama o militar numa chamada pela matrícula 745, 220, e o camarada tira sua devida falta, tá? Inicialmente eu tenho logo um parâmetro que determina se o militar tira serviço ou não. Até porque quando o EV ele chega no quartel, tem um período básico, ele não tira serviço. Então esse campo aqui fica desmarcado. Tá? Aqui eu identifico qual tipo de escala. No caso aqui tem guarda do quartel, mas eu poderia ter aqui motorista de dia, taifeiro de dia, oficial de dia e por aí vai. Aqui eu tenho a companhia em que a pessoa faz parte, a função, né, se ela tiver alguma função. No caso eu poderia botar aqui, por exemplo, a QM da pessoa, se ela faz parte, a QM não, se ela faz parte do grupo de artilharia, de morteiro, né? No caso eu coloquei digitador, e a seção que ela faz parte. Aqui vem o nome da pessoa, embaixo o nome de guerra, aqui são os dados pessoais da pessoa, tá? Aí vem a parte de configurações. Aqui eu determino quais são os dias em que a pessoa pode tirar serviço. Aqui está marcado todos os dias, sábado e domingo também. Por que isso aí? Porque existem situações onde a pessoa só tira serviço uma vez no mês e aquele serviço é só no final de semana, como o estafeta, que é o responsável pela documentação de transitação entre os quartéis, né, para levar documento. Então, no quartel onde eu servia, o estafeta só tirava um serviço no mês. E esse serviço dele que ele tirava era no final de semana. Então, se esse militar aqui, marcado a Fran Silva, fosse estafeta, então ficaria marcado domingo e sábado e ficava desmarcado os demais. E aqui no intervalo dele, ele tem um intervalo máximo de folga. Eu posso dizer que ele tem no máximo de folga 3 dias para entrar no próximo serviço. Ou eu posso dizer que ele tem no mínimo 2 dias de folgas, né? Para não tirar um serviço de 24, por exemplo. Eu digo, ó, no mínimo 2 dias de folgas. E aqui é o limite máximo de serviço no mês, né? Se ele for estafeta, eu posso dizer que ele só tira um serviço no mês. No caso, se você deixar zero, ele desconsidera qualquer validação nesses parâmetros. Aqui são os cursos, né, que o militar já fez. É mais a nível de conhecimento histórico. Aqui fica o arranchamento, que eu não sei mais como se encontra e como se chama, mas a gente chamava isso de laranjeira. O militar, quando ele é laranjeira, que ele mora longe do quartel, que ele dormia no quartel, ele era passado
para o sargento diante os dias em que ele fazia as refeições, café, almoço e janta. Então, se esse militar que fosse estafeta, ele ia dizer quais os dias em que ele ia fazer, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, ao preencher essas informações aqui, automaticamente, lá no rancho, esse sistema também é utilizado. O oficial do rancho, ou o responsável, ele tem como visualizar as pessoas que vão tomar café, almoçar ou jantar naquele dia, onde ele pode se programar e fazer um cálculo mais exato para saber a quantidade de alimento que ele vai preparar para as refeições. Aqui são os dependentes, se tiver, né? Você cadastra o dependente. Aqui são as punições que já foram lançadas e aqui a graduação do militar. Essa graduação e essas informações eu vou mostrar depois. Certo? Isso aqui é a informação necessária para poder a gente dar início ao serviço do militar. Né? Vamos lá, novo. As informações iniciais. Ele participa da escala de serviço, aqui. Quais são os dias em que ele participa e as situações de configuração de folga. Isso aqui é primordial. Super importante. Certo? Depois a gente vem aqui. Tanto no dado das pessoas, como eu falei, as outras informações, eu poderia cadastrar aqui as punições, a graduação, né, que eu vou inserir a graduação e eu digo qual foi a data da graduação e eu tenho um histórico dele, férias da pessoa. Quando eu boto ele de férias, automaticamente ele já não entra na escala, o sistema já interpreta que ele não vai fazer parte da escala naquele período de férias. Aqui são os dependentes, se tiver, todas essas informações ficam lá no cadastro de pessoas, naquela visualização daquela aula lá. Aqui é o usuário do sistema. O que acontece? Quando eu determino o usuário do sistema, eu tenho uma opção de informar a companhia do usuário. Se eu for um sargento diante, um sargento da companhia, e eu informar a companhia que o sargento faz parte, significa dizer que ele não tem a visualização dos militares de outras companhias. Digamos que num estabelecimento de um quartel eu tenha 3 companhias, a primeira, a segunda e a terceira companhia. Então, quando eu determino que o sargento da companhia que vai utilizar o sistema, ele é da primeira companhia, automaticamente todos os militares que ele vai visualizar seria apenas da companhia do qual ele está representando. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, gera escala para a companhia e gera escala do brigada. Isso aqui é porque quando o sargento ele vai gerar a escala, ele vai ter uma opção de gerar a escala. Quando ele for gerar a escala, automaticamente ele só vai gerar a escala dos militares da companhia dele, certo? Digamos que eu fiz uma imagem, né? Vou mostrar aqui. Eu fiz uma imagem. Imagine que esse círculo, esse formato, ele tem as extremidades, onde as extremidades eu determinei os postos de cada situação. Só que no caso aqui eu coloquei só uma companhia, tá? Mas eu poderia ter colocado aqui que, por exemplo, esse posto aqui da guarda 1, que ele exige 3 soldados, eu poderia dizer que 2 soldados é da primeira companhia e 1 soldado é da segunda companhia. Eu posso mesclar a quantidade de soldados de um posto, ou posso determinar também que esse posto ele é só de uma companhia e que o outro posto ele é de outra companhia. Então, quando o sistema for calcular, ele vai automaticamente fazer todas essas validações. Voltando para o sistema. Então, a geração de escala para a companhia são as escalas do sargento diante. Então, isso aqui ficaria marcado para o sargento diante e desmarcaria essa informação de baixo. Essa informação de baixo é para quando o brigada for gerar uma escala, ele gerar a escala dos oficiais. Dos oficiais, dos sargentos comandantes de guarda. Então, essa escala, só quem gera é o brigada. Tá? Vou mostrar em que momento essa informação vai coincidir com a informação do brigada, em relação aos postos de serviço. Tá? Aqui é o cadastro do usuário. Aqui um cadastro simples das companhias, cadastro de missão, para dizer se o militar faz parte de alguma missão. Quando a gente vai inserir alguma missão do militar, se for uma missão externa, uma viagem ou algo que ele impossibilite ele de tirar serviço,
Então esse militar ele é marcado, né? A gente vai, por exemplo, vou botar aqui missão, eu não vou concluir não, tá? Mas eu vou fazer o cadastro externa. Nessa missão externa eu vou determinar quantos dias essa missão vai ser válida, e vou dizer que todas as pessoas que estiverem nessa missão, elas estão fora da escala de serviço. E se essa missão é externa, então essas pessoas que estão na missão, elas não vão fazer parte de nenhum arranchamento, elas vão sair do arranchamento. E aqui eu vou inserir as pessoas que vão fazer parte da missão. Um cabo, aí eu vou botar um terceiro sargento e vou informando as pessoas, tá? Essa informação aqui, automaticamente o sistema já vai reconhecer e vai tirar da escala de serviço. Vou cancelar aqui, não vou salvar. Então agora a parte de os cursos, né? As turmas. Quando a gente tem uma turma de um curso de cabo, aí geralmente a gente determina alguns dados das turmas, as pessoas fazem parte, quais são as disciplinas que tem, é uma coisa mais a nível de controle e pontuação para ser centralizado, né? Uma informação mais centralizada para uma organização maior referente ao curso. Agora chega uma parte importante, que é a parte de posto. Então, eu cadastrei essa situação aqui. A única coisa que tem aqui que eu não cadastrei foi o cabo da guarda, né? Referente a essa imagem que a gente está vendo agora. Então, veja que eu cadastrei um plantão, guarda 1, guarda 2, guarda 3, 4 e 5, um oficial de dia e um sargento da guarda. Eu estou simulando essa situação aqui. Nem adjunto oficial coloquei. Então vou abrir um posto de plantão, tá? Vamos ver como é que funciona o plantão, como é que cadastra um posto. Veja lá as informações. Eu boto uma descrição do posto, qual o tipo de serviço, se é um oficial de dia, se é um mecânico, se é o taifeiro de dia, se é um sargento de dia, né? Isso é a determinação do tipo de serviço que vai ser prestado para aquele posto. No caso aqui foi cadastrado guarda do quartel, mas poderia ser oficial de dia, né? Como eu falei. Aí eu vou determinar a quantidade de pessoas, a prioridade do posto. No caso a prioridade aqui do posto foi 3, mas poderia ser 1. E a situação do posto, se ele está ativo ou não, tá? Porque quando aquele posto, a quantidade de militares diminui, a gente tende a diminuir também a quantidade de postos. Então a gente não exclui o posto, a gente inativa o posto. E é aquela informação que eu falei inicialmente, quem é que tem permissão para gerar a escala do posto, que no caso aqui ela é gerada pela companhia. Então lá no usuário eu determino que ele é o usuário que gera pela companhia, tá? Então essa escala aqui, quando o sargento mandar gerar o posto, se a companhia dele aqui, ó, a companhia que eu botei aqui, eu vou inserir qual companhia que vai ter, que vai também fazer parte desse posto. Lembra que eu posso colocar mais de uma companhia. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a primeira companhia, ela vai colocar 2 pessoas, e poderia inserir uma segunda companhia aqui, dizendo que essa companhia é uma pessoa, totalizando 3. Ele vai pegar 2 pessoas da primeira e uma pessoa da segunda companhia, né? Para compor a quantidade necessária para preencher o posto, que são 3. E aqui, nessa aba, a gente vai determinar quais graduações vai ser necessária para preenchimento do posto. Se fosse um posto no qual eu tivesse a necessidade de colocar 2 soldados e um cabo, eu poderia colocar aqui, que nesse posto seriam 2 soldados, inserir aqui uma outra graduação, cabo, e diria a quantidade de um cabo aqui, e alteraria aqui para 2, que daria um total de 3 militares. Então nessa situação que eu coloquei agora, o que, é que o sistema vai fazer? Vai nesse posto, para na hora que um sargenteante vai gerar a escala, ele vai pegar 3 pessoas que ele necessita dessas companhias, e para cada companhia tem uma quantidade da terceira companhia, da primeira companhia
ele pegaria 3 pessoas, no caso eu só determinei uma companhia aqui, e dessas 3 pessoas, 2 eram soldados e uma era um cabo, tá? Eu vou gravar essa informação, vou permanecer com essa situação. Deixa eu só... Ok. Um cabo, soldado é... Beleza. Oficial de dia, ó, segue a mesma coisa. Tá vendo, ó? Quantidade de pessoas é uma pessoa, que é o oficial de dia. Só que quem gera essa escala é o brigada, tá? Lá no usuário eu disse que ele gerava tanto para a companhia quanto para a brigada. Então ficou os dois. Eu digo qual posto, quais postos que pode tirar. Então eu posso dizer que a primeira, a segunda e a terceira companhia vão tirar, vão poder preencher essa escala, e ambas com a quantidade de uma pessoa, e o sistema vai identificar da primeira, segunda e terceira companhia quem é o oficial que está mais folgado, tá? E aqui qual graduação que pode tirar a escala de oficial de dia, que eu coloquei apenas aluno, aspirante, primeiro tenente. Eu poderia ter botado segundo tenente aqui e tal, mas eu coloquei apenas como exemplo. Aqui é o cadastro do posto, que é muito importante também. E vamos lá. Ah tá, aqui é uma parte bem bacana que eu fiz, que é armamento, que é você cadastra as armas da companhia, e a pessoa armamento é a pessoa que vai gerenciar isso aí, né? Eu acho que eu não tenho uma arma aqui não, mas deixa eu cadastrar uma coisa que tem aqui: pistola, fuzil, morteiro. Tem umas armas cadastradas aqui, se eu tenho uma arma companhia, tem, pronto. Aí o armeiro, ele vai registrar os armamentos que ele tem para a companhia dele, tá? Por exemplo aqui, ó, vou abrir esse aqui. Aqui ele registrou que o armamento de número tal, ele disse a arma está variada, é um fuzil, e a companhia que ele registrou a arma. Com isso, quando a pessoa vai entrar de serviço e for buscar uma arma, né, a pessoa vai vir nessa manutenção e vai inserir aqui, né, a pessoa que faz parte. Por exemplo, vou botar qualquer um aqui. Vou botar Elton, que sou eu. Eu vou dizer que Elton vai pegar esse fuzil, ele diz o número da arma ali. Tá vendo? O fuzil. Aí a utilização. Ele vai aqui, serviço. Isso tudo é cadastrado. Aí vai dar data que pô. Vamos dizer que eu peguei hoje essa arma. Aí grava aqui. Então já ficou registrado que essa arma foi retirada e não entregou. Repare que a data de entrega está vazia. Então, aqui ele tem em cima, visualizar apenas armas não devolvidas. Então, isso vai ficar visível aqui. Deixa eu ver se tem algumas que já foram devolvidas. Tem não, só tem esse aqui que eu registrei. Tem como filtrar pela pessoa, fazer um filtro aqui, ou pela data que pegou. Aí com isso, no dia seguinte, quando o pessoal for entregar a arma, ele vai visualizar aqui, vai entrar na pessoa e vai informar que ela entregou a arma, obviamente no dia seguinte, né? Que seria aqui no caso dia 21. Pronto. Aí com isso, quando eu marcar aqui em cima que filtrar, ela não aparece mais, que não é uma arma que está pendente de ser entregue, tá? Isso também é só a nível de histórico, para saber quem pegou, qual foi a data, né? Eu não sei se seria de grande utilidade. E aqui os cadastros básicos, cursos, a escala vermelha. Essa escala vermelha aqui são os dias em que a gente vai inserir, que por exemplo, sábado eu sei que é vermelha, por mais que está incluído aqui como teste, mas eu já sei que é vermelho, o sistema já reconhece automaticamente. Mas essa quarta-feira aqui é uma escala vermelha, que é um feriado nacional, então o sistema não tem como identificar. Aí esse registro é informado no sistema, e automaticamente quando vai gerar a escala dessa quarta-feira, o sistema vai identificar que é uma escala vermelha e vai fazer os cálculos para a escala vermelha. Muito massa isso. Tem agora a instituição. Pronto. Feito todas essas configurações, aí a gente vai para a parte legal. Ah, tem a parte de geração de arranchamento aqui, ó, também, ó. Essa geração de arranchamento aqui é pra gente, né, o oficial vai solicitar que seja gerado o arranchamento do dia seguinte, para que ele possa fazer um cálculo. Então o sargenteante, ele após fazer a informação de todos os militares
que vai tomar café, almoçar e jantar do dia seguinte e lançar no sistema. O oficial que vai estar utilizando esse sistema lá no arranchamento, ele vai vir nesse momento aqui e vai gerar o arranchamento. Eu vou gerar o arranchamento do dia seguinte. Aí ele vai botar de todos, café, almoço, ele gera esse arranchamento. Aí então o sistema já vai dizer para ele o total de pessoas arranchadas. E aí em cima disso aí ele já pode fazer um cálculo no alimento. Tá? Tem um relatório também que mostra as pessoas arranchadas. Mas vamos para o foco, que é a escala de serviço. A escala de serviço funciona da seguinte forma. Eu tenho a geração de escala e tenho a exclusão de escala. Eu acho que eu já fiz algumas escalas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu filtrar aqui. Pronto, eu já fiz escala até o dia 26. Deixa eu ver se para baixo tem mais alguma coisa. Tem alguns exemplos que até o dia 26 eu fiz escala, tá vendo? O que está pintado de amarelo, o sistema já reconhece que é a escala vermelha. Então ele já calculou também. Esses números que ele coloca é o número do posto em que a pessoa tirou o serviço. Por exemplo, a Frânio tirou o serviço no dia 19, no dia 21 e no dia 23. Por que está 24 por 24? Porque a quantidade militar que eu coloquei foi a quantidade muito reduzida, pequena. Aí fez com que eu botei exatamente o dobro. Aí ficou oscilando apenas para eu fazer uma demonstração. Tá? Mas se eu determinar que tem uma folga de 2 dias, então essa escala vai ficar pendente de ser completada, porque não vai ter militar suficiente para completar e ele não preenche todas as vagas. Ele vai ficar com vaga faltando preenchimento e no final da geração da escala ele vai informar essa situação. Então vamos gerar aqui a escala do dia 27, né, que seria essa segunda-feira aqui. Vamos lá, só para a gente ver como é simples. Escala, geração, oh meu Deus, tá? Geração. Então eu vou botar aqui dia 27. E se eu quiser gerar apenas de uma companhia, eu vou colocar aqui uma única companhia. Se o meu usuário fosse um usuário registrado a companhia, ele ia trazer automaticamente aqui a companhia, a primeira companhia, né, se eu tivesse colocado lá, e quando eu fosse gerar a escala, ele só ia gerar os militares da minha companhia. No caso eu vou deixar geral, para ele gerar aqui. Vamos lá, gerar. Apertei gerar, ele falou escala de serviço gerado com sucesso. Ok. Vamos sair daqui e vamos ver agora aquele relatóriozinho de novo. Visualização das pessoas na grade, filtrar. Então dia 27, repare que ele já mostrou aqui a escala de serviço das pessoas que vão tirar no dia 27. Vamos lá embaixo, lá embaixo, ver se tem algum fogo. Ó, aqui ele botou também, ó. Tá vendo? Ele botou o Elton aqui pela primeira vez. Que Elton, ele é cabo. Eu me lembro que ele tá como cabo. E eu coloquei eu ia colocar um cabo e 2 soldados no posto. Naquele primeiro posto lá que foi o P1, que é o posto 1, que é justamente o código do posto 1. Esse código aqui é o código do posto. Vamos lá, 1 é o código do posto. Vamos ver qual é o posto 1. Aí cadastro, postos, posto 1, ó, foi justamente o posto que eu disse que ele tinha que colocar um cabo, tá vendo? Então Elton que ele colocou, cadastro, pessoas, vou filtrar aqui Elton é cabo. Então por isso que automaticamente ele colocou. Eu tenho também outra forma de visualizar aqui ó, relação mês 4. Vamos visualizar de outra forma agora. Aqui ele mostra os oficiais, os subtenentes sargentos. Na próxima página ele vai mostrar cabos e soldados, tá vendo? E ele mostra marcando um X a situação de cada um que vai estar de serviço. E nesse caso aqui ele não mostra qual é o posto, ele só mostra onde está que a pessoa está de serviço. Aqui mostra o posto, é outro relatório. Aqui, ó, relatório, escala de serviço, tá vendo? Escalados para o serviço. Então se eu botar aqui dia 27, vou pesquisar aqui, vai mostrar aqui, ó, 27. Ok. E mandar visualizar, imprimir, ele visualiza antes de imprimir, ele vai mostrar exatamente os postos que foram gerados, ó.
G5, G4, tá vendo? G3, G2, que é guarda, né? Que a gente terminou, tem oficial de dia, tá vendo? Aí tá mostrando guarda 1. Aí aquele posto que eu botei de plantão, ó, aqui ó, Elton, apareceu aqui como cabo, tá vendo? Eu falei que era um cabo e 2 soldados. Ele entrou aqui no posto. E ainda tem um negócio bem bacana que é quando o oficial quer um relatório dos arranchados. Deixa eu colocar aqui dia 27, 27 4 2020. Ele mostra os oficiais que estão arranchados e que estão de serviços. Por exemplo, ele está mostrando aqui, ó, que oficiais, esse oficial que ele está como serviço para esse dia, ele está mostrando lá para o dia 27. Esse oficial, ele não está arranchado nem café, nem almoço, nem janta, mas ele está como serviço marcado um X. Então tem um oficial que ele vai ter que calcular que teoricamente ele vai estar no almoço e na janta. Aí é uma informação que vai servir para o oficial do rancho. Aqui ele vai mostrar as pessoas que estão arranchadas, tanto de serviço, tantas pessoas, e as pessoas que estão arranchadas não de serviço, que não estão de serviço. E no final ele dá o total, no qual ele vai ter uma forma de calcular exatamente quantas pessoas ele vai ter para poder fazer a distribuição alimentícia correta. Bom, algumas coisas a mais que eu ainda estou implementando. Tá? Eu fiz esse sistema no intuito de ajudar na escala de serviço. Sei que existe a dificuldade de finais de semana, feriado, às vezes quer fazer uma simulação. Então, dessa forma que eu fiz, acho que ela pode ser feita, pode excluir, refazer quantas vezes quiser. E é um controle automático, não tem como alguém folgar mais do que outra pessoa, a não ser que seja configurado para isso, né? Dizer que uma pessoa tem mais folga do que a outra. Mas fora isso, o sistema controla bem, ele define os militares por posto. Eu posso dizer que no posto eu tenho o adjunto é só um segundo sargento, o oficial de dia é só aspirante para cima. Eu posso dizer que a guarda do quartel só que vai tirar o soldado do NB, os soldados EVs vai entrar numa outra categoria de plantão, vai tirar serviço não armado. Então o sistema se adequa a qualquer tipo de situação, pelo menos que eu visualizei, certo? É isso, espero que tenha gostado, quem vê o vídeo. E meu número está aqui embaixo, ó. Tem aqui o meu contato, qualquer coisa estou à disposição. Grande abraço.